Yosef Karo é um dos grandes nomes tanto do judaísmo como da Cabalá, pois além de ser o maior legislador que o judaísmo já conheceu, ele foi um grande cabalista, vivendo inclusive na época de ouro da Cabalá, na cidade de Safed, ao norte de Israel. Yosef Karo nasceu em 1488 em Toledo, na Espanha. Em 1492, quando Yosef Karo tinha 4 anos, ocorreu a famosa expulsão dos judeus, no decreto de Alhambra, o que deu início à Inquisição. Essa referência a gente já fez quando falou do vídeo da família Abravanel, que você pode conferir aqui. E como todas as outras famílias judaicas da época, a família de Yosef Karo se viu obrigada a ir para Portugal. Em 1497, 5 anos depois, os judeus foram expulsos também de Portugal. E os otomanos convidaram os judeus a morarem no Império Otomano, abrindo as portas para uma população que não tinha muitos outros lugares para viver. E foi assim que a família de Karo aceitou o convite e foi viver numa cidade chamada Nicópolis, na atual Grécia. Ali, Yosef Karo começou a aprender Torá com o pai, que era um eminente talmudista e sábio da Torá. E ali também ele se casou. A sua primeira esposa morreu e ele voltou a se casar, perfazendo, portanto, 2 casamentos. Entre 1520 e 1522, a vida de Yosef Karo começa a mudar drasticamente. Ele foi viver numa cidade chamada Adrianópolis, e ali ele conheceu um mestre que iria mudar a sua vida radicalmente, um homem chamado Rabbi Shlomo Alkabetz, que inclusive a gente também já abordou aqui na série Grandes Nomes, e você pode conferir o vídeo clicando aqui. Uma vez que ele conheceu o Rabbi Shlomo Alkabetz, se juntou ao seu grupo de alunos e uma vez vivendo na cidade de Adrianópolis, a gente sabe que o Rabbi Yosef Karo teve uma visão mística. E segundo essa visão, ele deveria ir morar na terra de Israel, mais em particular na cidade de Safed, ou Tzfat em hebraico, ao norte do país. Foi ali, nessa cidade, que por volta de 1555, já com 67 anos de idade, Rabbi Yosef Karo terminou o primeiro tomo do seu mais famoso livro, o Shulchan Aruch. O nome do primeiro tomo é Orach Chaim. Vou fazer aqui um breve parênteses para explicar o que é o Shulchan Aruch, caso você não tenha ouvido falar. O nome literal do livro, a tradução literal, é Mesa Posta. Por que esse nome? Se você entender a lógica do livro, vai entender bem o título. Para definir a lei religiosa no judaísmo, muitas vezes existem divergências de opiniões, divergências e debates entre os sábios. Não é uma coisa tão fácil como parece. Não basta você ler na Torá e você já sabe como aplicar a lei. Então, essas divergências de opiniões, esses debates, se acumularam ao longo de séculos, desde que a Torá foi escrita, até a época do Rabbi Yosef Karo, por exemplo. E definir a lei era extremamente complicado. O Rabbi Yosef Karo teve uma ideia particularmente genial. A ideia dele foi a seguinte: por que eu não faço um código de leis de maneira sucinta e clara? Em vez de as pessoas ficarem com dificuldade de definir qual é a lei, tendo que perguntar para um rabino, tendo que ver as discussões rabínicas, eu posso pôr tudo isso por escrito num livro acessível a todos. A ideia do Rabbi Yosef Karo era qual? Desse modo, se eu fizer essa obra, qualquer judeu vai poder saber qual é a lei judaica sem precisar ficar estudando 1000 coisas, entrar em todos os debates, né, e ver minúcias das minúcias dos detalhes da lei. E aí ele fez isso justamente no Shulchan Aruch, como eu falei, a mesa posta. É como se ele servisse uma mesa e falasse para as pessoas: só comam, né? A única preocupação de vocês é sentar e comer. O Shulchan Aruch foi uma obra feita em 4 tomos. Eu falei que o primeiro ele acabou na cidade de Safed. E nesses 4 tomos você tem todas as leis do judaísmo, que você pode imaginar, desde as mais simples até as mais complexas. E com isso, o Rabbi Yosef Karo criou o maior código de leis judaico de todos os tempos. Assim como hoje, modernamente, você tem os códigos de direito, né? Você compra e lê as leis, exatamente isso que o Rabbi Yosef Karo fez, só que no século XVI. Então, uma das marcas distintivas e que chama muita atenção no Rabbi Yosef Karo é que ele conseguiu ser, ao mesmo tempo, um enorme legislador e legalista
e um enorme místico e cabalista. Essas duas coisas geralmente não andam juntas, mas ele conseguiu uni-las nele mesmo. Em geral, o que acontece? As pessoas são uma coisa ou outra. Ou você acaba tendo um rabino legalista que se especializa em aplicar a lei judaica e nos rituais formais, ou você vai ter gente mais inclinada para a linha mística, cabalística e não tão preocupado assim com a lei religiosa. Mas, como eu falei, o Rabbi Yosef era ambos. E mais do que isso, ele fez ambos os domínios conversarem. De modo que, às vezes, a gente vê algo muito interessante. As suas visões místicas interferem no jeito que ele define a lei. E vice-versa. O seu conhecimento sobre a lei judaica pautava a sua prática ou a sua conduta mística. Essa junção das duas coisas pode ser muito bem vista em uma outra obra que ele nos deixou de legado. Um livro chamado Magid Meyesharim. Basicamente, o Magid Meyesharim é um diário das conversas que ele tinha com o seu Magid. E aqui eu de novo faço um parênteses caso você não conheça o termo. Magid significa em hebraico literalmente relator, alguém que conta algo. Mas é o nome que a gente dá na Kabbalah para um guia espiritual que os cabalistas costumam ter. Esse guia espiritual pode ser um anjo, pode ser um rabino já falecido, né, um mestre já falecido, ou pode ser inclusive o espírito de um livro, a alma de um livro, que aliás era o que acontecia no caso do Rabbi Yosef Karo. O Magid dele era o espírito da Mishnah, a alma da Mishnah vinha conversar com ele. Bom, na sua obra, Magid Meyesharim, o Rabbi Yosef Karo mostra, a gente consegue ver como ele falava com esse Magid e recebia instruções, tanto sobre a lei, mas também as revelações cabalísticas que eu falei, como interpretar a Torá de modo mais profundo, de acordo com a Kabbalah. Então, essa dualidade conversacional entre a mística e a parte legalista da religião se vê o tempo inteiro na vida do Rabbi Yosef Karo. Por exemplo, enquanto ele registrava em livros tudo isso que eu falei, as conversas que ele tinha com Magid, para você ter uma ideia, ele era juiz de uma corte rabínica, atuando para definir uma lei. E nesse sentido, não de qualquer corte rabínica, mas da corte da cidade de Safed, onde ele morava, e que por causa dele se tornou simplesmente a corte rabínica mais importante de todo o Império Otomano. Para você ter uma ideia, a corte de Safed, e repito, graças ao Rabbi Yosef Karo, era procurada por judeus de todo o mundo, inclusive por grandes rabinos de outras comunidades, que quando tinham alguma dúvida de como aplicar a lei, queriam saber o que o Yosef Karo tinha a dizer. E era mais ou menos o seguinte, se o Yosef Karo falasse A, era A. Certamente ele saberia resolver a questão. Então, para vocês terem uma ideia, havia um rabino italiano na época dele, chamado Azaria dei Rossi, que basicamente discordava com tudo o que o Rabbi Yosef Karo pensava. Isso é muito comum no judaísmo, tá? Eu sei que choca algumas pessoas, mas é muito comum um rabino discordar totalmente de outro. Então eles tinham uma relação assim, se o Rabbi Yosef Karo falava que a lei é A, o Dei Rossi ia falar que a lei era Z. Ainda assim, apesar disso, o Rabbi Azaria dei Rossi fez uma campanha de arrecadação de dinheiro entre os judeus italianos apenas para poder imprimir as obras do Rabbi Yosef Karo na cidade. Não é de um respeito genial? Diz a lenda, inclusive, que alguém perguntou para ele: por que você está preocupado em imprimir as obras de um homem com quem você não concorda? Né? Você discorda de tudo que ele diz. E a resposta dele teria sido mais ou menos essa: não importa. Ainda que eu discorde, eu tenho que reconhecer que ele é um grande homem, erudito, e que as palavras dele são as palavras do Deus vivo. Então vale a pena financiar esse projeto. Frente a tudo isso que nós discutimos, o Rabbi Yosef Karo também teve um feito maravilhoso, que é ter conseguido ser aceito por judeus de diversas linhas, com as obras que ele fez. Do que eu estou falando? Em geral, quando a gente fala de definir a lei judaica, é muito comum que cada grupinho se referencie ao seu grupinho e ao seu mestre. Mas o Rabbi Yosef Karo, quando tentou definir a lei de uma maneira enciclopédica no livro Shulchan Aruch, fez um trabalho tão original e tão bem feito que todos os judeus reconheceram a grandeza da obra. Não tinha como você negar que aquilo era de uma importância extrema. E até hoje não há judeu minimamente conhecedor da lei que não se baseie na opinião do Rabbi Yosef Karo e nas obras que ele deixou para poder definir a lei judaica.
Além disso, não só no meio legalista, como eu falei, o Rabi Yosef Karo conseguiu ser admirado e benquisto por todos os místicos das mais diversas vertentes judaicas, que também viam nas obras dele, como o Magid Ben Yesharim, grandes ensinamentos e grandes revelações para toda a humanidade. Outra curiosidade é que até hoje é possível visitar os locais que o Rabi Yosef Karo frequentava na cidade de Safed enquanto ele morava lá. Por exemplo, a sua sinagoga. É lá também na cidade em que ele está enterrado, e o seu túmulo até hoje é um local de peregrinação para judeus e cabalistas do mundo todo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não esqueça de deixar o seu like e sempre ative também o sininho para você receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Aproveite, como sempre, para usar os comentários e deixar o seu feedback ou tirar dúvidas que eventualmente tenham ficado. Muito obrigado e espero vocês num próximo vídeo da série Grandes Nomes.